A inflação está fora de controle, os preços estão explodindo, seu salário compra menos a cada mês e todo mundo está apontando o dedo. Mas o que realmente está acontecendo e como isso te afeta de verdade? É uma daquelas coisas sobre as quais todo mundo fala, mas poucos realmente entendem. No episódio de hoje do The Infographics Show, explicamos a inflação de forma simples para crianças entenderem. Muitos acham conversar sobre economia muito chato, mas ela influencia nossas vidas diariamente, gostando ou não. Pegue a inflação, por exemplo. Com a alta global dos preços na pandemia, eleitores sentiram no bolso e puniram governos de esquerda e direita nas urnas. O aumento dos custos causou grande frustração. De repente, tudo o que foi conquistado com esforço passou a valer menos, comprando menos bens e serviços. Você não vê a inflação, mas sente no supermercado e no posto de gasolina. Quando seu senhorio avisa que talvez você precise vender um rim para pagar o aluguel do próximo ano. O que é inflação? Uma força invisível que faz o seu dinheiro valer menos a cada ano e, em casos extremos, a cada dia. Agora, qualquer indicador econômico negativo já é motivo de preocupação. Mas a inflação atinge mais pessoas do que a maioria dos outros problemas. Por quê? Bem, porque problemas econômicos, como desemprego, afetam poucos intensamente, mas a inflação atinge todos. Não importa se você é rico ou pobre, empregado ou desempregado, satisfeito com seu trabalho ou não, você simplesmente não consegue escapar dos preços mais altos. Além disso, isso envolve a aversão à perda, termo dos psicólogos, para o fato de que as pessoas se incomodam mais com perdas do que se alegram com ganhos. Mesmo que salários acompanhem ou superem a inflação, as pessoas tendem a focar e se irritar mais com aumentos de preços no supermercado e no posto de gasolina. Mesmo com mais dinheiro, elas continuam podendo pagar tudo como antes. Apesar de nem sempre ser assim atualmente, como veremos, a inflação faz os consumidores se sentirem impotentes. Por exemplo, para lidar com o desemprego, você pode trabalhar mais ou buscar outras soluções para conseguir um novo emprego, mesmo sem muitos resultados. Mas você não pode fazer nada em relação aos preços mais altos, exceto talvez se mudar para outro país ou, você sabe, recorrer ao crime. Definitivamente não faça isso. Entender como e por que a inflação ocorre pode ajudar a reduzir a sensação de impotência nesses períodos. Assim, vai parecer menos aleatório, vamos ao básico. A inflação ocorre quando há muito dinheiro disputando poucos bens e serviços. Para entender isso, pense no dinheiro como um bem, também sujeito à oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o valor do dinheiro aumenta e cada dólar compra mais. Quando há mais dinheiro que demanda, seu valor cai, exigindo mais dinheiro para comprar os mesmos produtos e serviços. A menos que surja rapidamente mais bens e serviços para equilibrar. Se só existissem você, Marcos e Priya, cada um com $100, todos poderiam comprar as mesmas coisas. Se ganhar mais $100 de bônus, poderá comprar o dobro na única lojinha desse mundo apocalíptico dominado por robôs de inteligência artificial. Mas se todos vocês ganharem mais $100, a loja vai aumentar os preços. Em vez de deixar todo mundo correr e comprar tudo da loja de uma vez só durante a noite. Isso ocorre porque há mais dinheiro competindo pelos mesmos produtos, permitindo que a loja cobre mais caro. E em parte porque, nessa economia pequena, provavelmente todos vocês trabalham nessa mesma loja e receberam todo esse dinheiro extra como aumento de salário. Vocês ganham mais porque os preços subiram ou os preços subiram porque ganham mais. Pode ser como o dilema do ovo e da galinha, mas é um ciclo que aumenta os preços. Tudo isso acontece porque o dinheiro em quase todos os países do mundo hoje é o que chamamos de moeda fiduciária. Isso significa que não há nada real dando lastro a ele. Como o ouro, ele só tem valor porque a sociedade concorda que ele tem valor, como diamantes ou labubus. O que faz a oferta de dinheiro crescer mais rápido que a demanda? Para entender, é útil analisar um exemplo real. E para entender que o governo, na verdade, quer que a inflação exista. Vamos começar com um que muitos provavelmente viveram recentemente. O enorme aumento nos preços ou inflação que aconteceu por causa da pandemia em 2020 foi amplamente mal compreendido. A inflação não aconteceu logo após o início do lockdown, na verdade a inflação caiu no começo. A alta começou com a vacinação em massa em março de 2021 e não foi causada pelas vacinas. Pode tirar seu chapéu de papel alumínio.
A inflação na pandemia foi um curso intensivo de economia, choques de oferta, mais gastos e juros cortados. Todas as causas da inflação surgiram ao mesmo tempo. Quando a Covid se espalhou globalmente, muitos países adotaram lockdown temporário. Isso reduziu bastante a atividade empresarial. Muitos estavam aprendendo a trabalhar remotamente pela primeira vez, lidando com distrações das crianças. E Love is Blind na televisão. Em segundo lugar, trabalhadores e empresas que precisavam de interação presencial, como fábricas e bares, não podiam operar. As cadeias de suprimentos colapsaram, faltavam trabalhadores com atrasos na produção e entregas. Tudo virou uma bagunça. Você pedia na Amazon numa segunda e só recebia em fevereiro seguinte. Você sempre tinha boas desculpas quando esquecia de comprar um presente de aniversário, e isso é chamado de inflação de custos. Isso não afetou todos os produtos da mesma forma. Um dos mais atingidos foi o setor de energia. Colocar todo mundo em casa e fechar escritórios, escolas e outros prédios, além de cancelar voos, obviamente diminuiu o uso de energia em geral. Mesmo com mais uso do TikTok, isso não foi compensado. Em abril de 2020, só um mês após o início do lockdown em muitos lugares, o consumo mundial de eletricidade caiu 76%. No fim do ano, o consumo de energia caiu cerca de 53%. Quando as pessoas saíram de casa, a atividade voltou rápido. Em 2021, o consumo mundial de energia cresceu 58% em relação ao período pré-pandemia. O problema é que as empresas de energia haviam reduzido a produção por causa da grande queda no uso no ano anterior. Então, isso significa que o grande aumento na demanda por energia não foi acompanhado por um grande aumento na oferta de energia. O transporte global já estava quebrado e as indústrias de energia não conseguem aumentar a produção rapidamente. Então aconteceu a invasão russa à Ucrânia e os preços da energia dispararam. Em 2022, o petróleo saltou de $70 americanos para dólares americanos 120, o barril aumento de 71% quase da noite para o dia. A instabilidade em grande região produtora de petróleo e gás gerou preocupação sobre o fornecimento futuro. Em 2021, antes da invasão, a Rússia respondia por 14% do petróleo mundial e liderava as exportações de gás natural. Essa guerra e o aumento repentino da demanda por energia elevaram muito os preços. Mas o que causou todo o resto? A inflação de demanda teve um papel importante. Para quem não é economista como nós, vamos explicar. Muitas pessoas foram demitidas ou tiveram a carga de trabalho reduzida nos lockdowns. O Departamento de Estatística do Trabalho diz que 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América perderam seus empregos no início da pandemia. No início, as pessoas estavam menos dispostas a gastar dinheiro do que nunca. O desemprego e a depressão causam esse efeito. Além disso, não ter vida social fora do Zoom e nada para fazer fora de casa realmente aumentou a poupança média das pessoas. O Fed estima que as famílias americanas acumularam 23 trilhões de dólares americanos em poupança entre o início de 2020 e o verão de 2021. Enquanto isso, para ajudar quem perdeu emprego ou negócio, governos em todo o mundo aprovaram leis concedendo dinheiro e benefícios à população. Nos Estados Unidos da América, isso ocorreu com a Lei Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, que injetou 22 trilhões de dólares na economia. Pessoas receberam cheques e melhores benefícios de desemprego. Empresas ganharam empréstimos e subsídios. Os inquilinos puderam adiar pagamentos. O que isso representou para a economia ao reabrir? As pessoas tinham dinheiro guardado e passaram a gastá-lo desenfreadamente. E muito dinheiro circulando na economia causa inflação, e isso com a mesma quantidade de bens e serviços disponíveis. Mas a pandemia causou um choque duplo. Não só houve o que chamamos de choque de demanda. As pessoas tinham muito dinheiro em mãos e um bom ambiente para gastá-lo. Sobre a taxa de juros também ocorreu o choque negativo de oferta. Então eles tinham muito mais dinheiro e muito menos bens disponíveis. Estamos prestes a chegar à tempestade perfeita de causas da inflação, porque os bancos também tiveram um papel na forma de cortes nas taxas de juros. O Fed, como outros bancos centrais, baixou as taxas de juros para quase zero. Eles fazem isso para manter a economia funcionando em tempos difíceis. No início de 2020, as taxas de juros superavam 15%.
Quando a pandemia começou, o Fed cortou as taxas 2 vezes em 2 semanas, quase zerando-as. Eles mantiveram as taxas nesse nível por 2 anos, facilitando empréstimos e hipotecas como não acontecia há anos. Em janeiro de 2021, as taxas de hipoteca atingiram mínimas históricas de 2,65%. As taxas para pagamentos de cartão de crédito também diminuíram drasticamente. As taxas de juros dos empréstimos estudantis foram fixadas em 0 por um período de alguns anos. Agora tinha mais dinheiro, menos produtos e pegar empréstimos ficou fácil rapidamente. A inflação estava para disparar, e esse é o termo técnico para isso. Em 2021, a inflação anual foi de 7%. A inflação média em 2022 foi de 8%, com o pico em junho, atingindo 91%. Como a meta dos bancos centrais é manter a inflação perto de 2%, sim, há uma inflação ideal. Em breve explicaremos o motivo. Esses números estavam bem acima do ideal. Esse nível não era visto desde 1981, quando choques do petróleo fizeram os preços dispararem. De 2020 a 2025, os preços nos Estados Unidos subiram cerca de 25%, mais que o dobro do aumento dos 5 anos pré-pandemia e também superior ao dobro dos 5 anos anteriores a esse período. Então, por que os governos permitem que isso aconteça? Por que injetar tanto dinheiro no país sabendo que isso provavelmente vai aumentar os preços? E por que cortar as taxas? Infelizmente, quando a economia desacelera, essa é uma das poucas formas de reverter a situação e apoiar famílias em dificuldade. A inflação acaba sendo apenas um efeito colateral. Quando governos não seguem essa política, como na época do padrão ouro, os resultados podem ser desastrosos. A Grande Depressão é um exemplo perfeito. Pobreza em massa, desemprego em massa e uma economia que simplesmente parou. Embora seja fácil culpar o governo pela inflação, ela muitas vezes é necessária, pois faz parte do funcionamento da economia. Claro, já que o governo tem meios para incentivar mais atividade no mercado, ele também tem meios para tentar reduzir a inflação. Como tudo na economia, esses métodos também têm efeitos colaterais inesperados. O processo usado para reduzir os preços, ou pelo menos impedir que eles disparem tanto, pode ser financeiramente doloroso. Uma maneira que os governos usam para combater a inflação é aumentando as taxas de juros. Taxas mais altas desaceleram o fluxo de dinheiro na economia. Empréstimos ficam mais difíceis, consumo reduz e preços caem. Quando as taxas sobem, os pagamentos de cartão, hipoteca e outros empréstimos também aumentam. Pelo menos a inflação diminui. Enquanto os mantimentos podem ficar mais acessíveis, seu sonho da casa própria pode ser adiado por alguns anos. Se você é da geração Y ou Z, esse sonho acabou quando viu salário e aluguel juntos. A questão é que você também não quer inflação zero. Um pouco de inflação não faz mal. Na verdade, é isso que mantém a economia funcionando. Não é o governo sendo sorrateiro e maldoso com seus cidadãos, é uma parte necessária de uma economia de mercado. Por quê? Quando os consumidores sabem que seu dinheiro valerá menos no próximo ano, tendem a gastá-lo agora. Isso mantém empresas ativas e dinheiro circulando na economia. Assim, a inflação faz parte do sistema capitalista, sendo chamada de inflação incorporada. Os salários aumentam, as empresas precisam cobrar mais por seus produtos para pagar seus funcionários, os funcionários exigem mais dinheiro para pagar pelos bens e assim por diante. Quando mantida em nível razoável, sempre foi fundamental para as economias na maior parte da história moderna. É por isso que $1 em 1960 vale quase $11 hoje. Em 2025, o objetivo é manter os salários aumentando tanto quanto, ou até um pouco mais do que a inflação ao mesmo tempo. Algo que infelizmente não tem acontecido na história recente. O salário mínimo federal era Estados Unidos, $1 por hora em 1960, e hoje é Estados Unidos $7,25. Por isso, seus pais lembram com carinho de quando compraram a primeira casa por Estados Unidos $10.000 com salário de gerente de loja, e de como pagaram a própria faculdade trabalhando meio período em uma padaria, ou outra situação financeira que parecia impossível, mas que eles viveram na época. Agora, o aumento dos salários acima da inflação foi o que não aconteceu no período imediatamente após a pandemia, e é por isso que as pessoas estavam ficando muito irritadas. Em março de 2021, a maioria ainda trabalhava de casa devido ao distanciamento social. Salários subiram 7% em relação ao ano anterior, enquanto a inflação foi de 2,6%. Pela primeira vez,
A renda crescia mais rápido que os preços e a vacinação em massa avançava. Mais de 80% das pessoas em risco foram vacinadas, tornando a maioria mais confortável para socializar. Até o fim de março, 30% já haviam recebido ao menos uma dose, e esse número crescia rápido. As pessoas estavam saindo e os preços estavam prestes a disparar. Apenas um mês depois, em abril de 2021, vimos a inflação salarial se reverter de imediato. Os salários subiram só 3% em um ano, mas a inflação aumentou, 43%. Em maio, o reajuste salarial caiu para 29% e a inflação atingiu 5%. E assim continuou, com a inflação piorando e os salários estagnados. Não era só a inflação que irritava, mas também ela crescer muito mais que os salários. Essa tendência se reverteu em junho de 2023 devido à forte intervenção do governo, aumento dos juros, ajuste das cadeias de suprimentos e retorno aos padrões de consumo pré-Covid. Mas as políticas do governo e do Banco Central tiveram um papel enorme em esfriar a economia. Por isso, países como os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, deixando de limitar o dinheiro ao valor de um metal brilhante. Se você não pode mudar a quantidade de dinheiro que existe em uma economia, não consegue administrar os altos e baixos de uma economia de mercado normal. Isso causa eventos como a Grande Depressão. Também significa que o dinheiro de todo mundo vai valer muito mais quanto mais tempo ele ficar guardado. Na teoria parece bom. Eu guardaria meu salário sob o colchão e em alguns anos compraria um carro. Pode me inscrever. Isso prejudica a economia, pois se todos guardam dinheiro em vez de gastar, há impacto negativo. As empresas não crescem, empregos não surgem e o sistema para. Um país que tem experimentado não apenas a falta de inflação, mas uma deflação real há décadas é o Japão. No início dos anos 1990, o mercado de ações e os preços de terras no Japão caíram drasticamente. Assim, empresas e cidadãos passaram a adiar gastos. Fazia mais sentido quitar dívidas, não gastar muito e, infelizmente, para as empresas também não investir muito. Economistas chamaram isso de recessão do balanço patrimonial. A ausência de reajuste salarial e o envelhecimento acelerado da população reduziram a atividade econômica. Os preços continuaram caindo e isso resultou em um ciclo, onde empresas e trabalhadores continuaram adiando compras, assumindo que os preços continuariam caindo, o que de fato aconteceu. Durante 15 anos, o Japão teve inflação média de menos 0,3%. A deflação durou, com altos e baixos por 3 décadas. Desde 2022, as coisas mudaram e a economia voltou a crescer. Mas continua sendo um exemplo de por que a ausência de inflação é ruim. Por isso, 2% de inflação é considerado o ideal. Isso mantém as pessoas gastando, ao mesmo tempo em que mantém a inflação geral abaixo da média. Aumento salarial médio de 2% a 5% nos Estados Unidos da América. Entre 2023 e 2024, salários e ordenados subiram 37% nos Estados Unidos, em relação ao ano anterior. Inflação alta irrita as pessoas. É frustrante trabalhar tão duro quanto antes, talvez até mais do que no ano passado. E ainda assim, sentir que consegue oferecer cada vez menos para si mesmo e para sua família. Se a inflação vai longe demais na outra direção, isso é chamado de hiperinflação, que é quando a inflação ultrapassa 50% ao ano. Isso faz com que o dinheiro se torne praticamente sem valor. 2 dos melhores ou piores exemplos da história para entender como e por que isso acontece são Hungria e Zimbábue. Após a Segunda Guerra Mundial, a infraestrutura da Hungria estava destruída e sua indústria era apenas uma sombra do passado. Além disso, precisava pagar reparações e o exército soviético de ocupação. O governo enfrentava situação difícil, choques de oferta, porque as fábricas tinham sido reduzidas a escombros, já haviam tornado a inflação ruim. Geralmente, o governo reduz o dinheiro em circulação para controlar a inflação. Em vez disso, o governo da Hungria inundou o sistema com dinheiro através dos bancos. Embora isso possa parecer loucura do ponto de vista econômico geral, o país precisava de alguma forma de impulsionar uma economia arruinada. O que aconteceu? A atividade econômica cresceu e a Hungria expandiu rapidamente sua capacidade industrial. E em julho de 1946, a inflação atingiu 419 quatrilhões por cento. Não existe comparação que possamos fazer para tornar esse número compreensível. Em determinado momento,
Os preços estavam dobrando a cada 15 horas. As pessoas corriam para a loja ao receber dinheiro, se não podiam ficar sem pão. Algumas horas depois, supermercados pareciam lojas da Apple no lançamento de iPhone. As economias foram destruídas, salários perderam mais de 80% do valor, pensões tornaram-se inúteis, credores arruinados e a vida cotidiana mudou totalmente. Restaurantes descartaram cardápios, pois listar preços não fazia sentido. As pessoas iam ao supermercado com carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar. Naquela época, muitos abandonaram totalmente o penga, moeda húngara. Elas preferiram trocar mercadorias com amigos, vizinhos e lojistas, resultado da hiperinflação. Quando o valor acordado de uma moeda some, o dinheiro perde quase todo o significado. O governo chegou a imprimir uma nota de 6 trilhões de panga, equivalente a 1 bilhão de trilhões. Você poderia usar dinheiro de banco imobiliário. A Hungria já havia reconstruído sua economia, mas a que custo? No verão de 1946, a inflação estava tão alta que o governo precisou agir drasticamente. Eles decidiram introduzir uma moeda totalmente nova para substituir a antiga, a estrangeira, em vez da antiga. Panga, que agora valia menos do que papel higiênico. A hiperinflação no Zimbábue entre 2008 e 2009 foi tão intensa que o país virou uma sociedade sem dinheiro em espécie, ao menos em relação ao dólar local. A crise do país resultou de todos os problemas possíveis. A corrupção política desviou muito dinheiro das reservas do governo. Decisões políticas e financeiras reduziram a produção de alimentos no Zimbábue e aumentaram o risco de fome. Sanções dos Estados Unidos da América, do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia causaram o colapso do setor bancário. O Zimbábue também teve que financiar sua campanha militar na República Democrática do Congo. Também precisou importar alimentos para evitar mortes por fome. A produção de alimentos do país caiu cerca de 60% entre 2000 e 2008. E o que foi feito? Liderado pelo ditador Robert Mugabe, o governo começou a imprimir dinheiro, muito dinheiro. Já tinha impresso cerca de 21 trilhões de dólares zimbabuanos para quitar empréstimos do Fundo Monetário Internacional e virou uma máquina de imprimir dinheiro. A inflação ficou tão fora de controle que o governo precisou redenominar a moeda. O Zimbábue declarou que 10 bilhões de dólares passaram a valer $1 de um dia para o outro. Tentou-se não só desacelerar a inflação, mas também facilitar os cálculos. Quem é que realmente tenta calcular a gorjeta em uma refeição de 948 milhões de dólares zimbabuanos? Como você já deve ter imaginado, essas medidas não ajudaram em nada. Caso contrário, a história seria sobre como a inflação quase aconteceu no Zimbábue, mas não aconteceu. E tudo ficou ótimo para sempre depois disso. Em julho de 2008, a inflação no Zimbábue chegou a 231 milhões por cento. Isso deixou o dólar do Zimbábue com uma taxa de câmbio de 35 quatrilhões de dólares do Zimbábue para $1 americano. Assim, o dólar do Zimbábue desapareceu completamente do país, já que naquela época ele era basicamente apenas papel, com desenhos legais e nada mais. O Zimbábue passou a usar várias moedas estrangeiras, não apenas uma. Dólares americanos, yuans chineses e rúpias indianas eram usados em muitos lugares. O problema é que a economia do Zimbábue era muito mais fraca do que a moeda que estava usando, então produzir coisas dentro do Zimbábue ficou muito caro. Empresas mudaram de estratégia e passaram a importar quase tudo. Isso significava que o país tinha que continuar pagando esse dinheiro e não estava recebendo muito em troca. Eventualmente, o país também ficou sem as moedas estrangeiras. Atualmente, a maioria usa dinheiro móvel ou cartão para transações. E não só porque é mais conveniente, mas porque não há tanto dinheiro físico circulando. Isso pode não parecer tão ruim. Ei, a maioria das pessoas com menos de 40 anos raramente carrega mais de R$20. Mas isso pode ser ainda pior para profissionais do Zimbábue. Dormindo do lado de fora dos bancos durante a noite para ser o primeiro na fila a sacar dinheiro da sua própria conta poupança. Os bancos simplesmente não têm dinheiro em caixa. Então, ou você chega primeiro ou não recebe nada. Eles tiveram que reduzir os valores que as pessoas podiam sacar por dia de $2.000 para apenas $100. Reportagem da BBC mostrou que 165 pessoas conseguiram sacar $50 em uma agência bancária, entre centenas que tentaram. A inflação é necessária para o crescimento econômico, mas não deve ser muito alta nem muito baixa.
Governos e bancos precisam encontrar o ponto ideal, o ponto de equilíbrio para manter a inflação na medida certa. Você já sabe o que é inflação, mas o que ocorre se ela sair do controle? Assista. E se a economia dos Estados Unidos da América quebrar? Para descobrir, ou clique neste vídeo.